ganho que traz é que nós conseguimos atrair investimentos, conseguimos colocar Moçambique no mapa, portanto, das províncias de petróleo e gás, porque mesmo nas edições passadas, quando o mercado estava bastante enfraquecido, estamos a falar de 2015 e 2016, continuamos a fazer as cimeiras, tivemos aderência, portanto, de investidores, continuamos a acreditar no potencial de Moçambique, até, portanto, termos a decisão final de investimento em 2017, com o primeiro projeto da infraestrutura flutuante, chamado Floating LNG, pela área 4, e depois a decisão final de investimento este ano, em junho, da área 1, na altura na Darco, agora o operador é a Total francesa, e depois também a área 4, em que tivemos, portanto, o projeto em terra, tivemos a Exxon como operador e a Eni também do lado do upstream, para a decisão inicial de investimento, com uma aprovação de 200 milhões de dólares e com um assinatura de contrato de construção, ou seja, apesar do contexto macroeconómico, apesar do relativo decréscimo do ponto de vista da pontuação do Doing Business, do ranking do Doing Business, nós conseguimos atrair médias como a Total, como a Exxon e outros players que vão entrar na área de serviços como a GE, a Technip, a FMC, Siemens, etc. O que significa que Moçambique continua a ser visto hoje como uma potencial província de petróleo e gás, que atraiu, portanto, médias, empresas com grande credibilidade, e isso, portanto, aumenta a confiança e a forma como se aprecia o país no exterior. E depois tem outras repercussões ou alguns impactos, porque com a implementação destes projetos, como sabe, vão trazer alguns efeitos económicos positivos, muitos efeitos económicos positivos, pelo menos na ótica do canal fiscal. Isso depois vai se repercutir na capacidade creditícia do próprio Estado, e daí a razão de algumas agências de crédito de risco começarem desde já a alterar a forma como veem o risco do país. As expectativas são boas. Portanto, vemos que é um fórum muito forte, onde haverá a interação muito profunda entre as principais empresas e instituições do setor, incluindo, portanto, as médias, que são os operadores, os acionistas, também quem faz prestação de serviços, instituições de crédito, instituições do próprio Estado, empresas de consultoria, e, portanto, há aqui uma confluência de várias empresas, de várias pessoas, e que a nossa expectativa é que este ano é um ano bastante diferente, na medida em que partimos para 2020 com projetos já com decisão final de investimento. O primeiro do barco flutuante já está em progresso, se calhar com 45% ou 50% de acabamento. Tivemos a decisão final de investimento, portanto, em junho deste ano, pela Darco Total, como eu disse, e, portanto, é um projeto real que já está na fase de desenvolvimento. E o outro projeto que se torna real também é o projeto da Exxon, em que, com a aprovação de um budget de cerca de 600 milhões de dólares, vê-se que entramos para o próximo quinquênio com investimentos acima de 50 mil milhões de dólares cumulativos para os próximos 5 anos. Portanto, isto é sem precedentes em toda a África subsaariana e, se calhar, em todo o setor, porque nunca aconteceu que no mesmo país, na mesma região, houvesse esta acumulação de investimento de natureza estrangeira. E também isso denota claramente a capacidade do país em estruturar projetos complexos e a aceitação que o mercado global tem para Moçambique como um destino de investimento estrangeiro, porque isto passa também, como sabe, pela análise de risco de crédito por grandes bancos que vão financiar, se calhar, 70% de todo esse investimento, e isso passa por um crivo de vários fatores que têm que ser analisados em sede desses mesmos bancos, que o primeiro é que país é que é, como é que é este país, porque isso conta muito quando se analisa o risco de qualquer operação, de qualquer investimento que um banco faz, e que são bilhões de dólares. E também isto denota outra coisa, de que a confiança é de tal forma que no mesmo país, havendo 3 projetos para o mesmo setor, para a mesma região, os bancos continuaram a apostar, a despeito disso também
ser, digamos, contraditório naquilo que é a gestão de carteira de crédito na ótica de diversificação dessa mesma carteira quanto ao risco. O tema principal é, portanto, o Moçambique no petróleo e gás no período pós-FID, incluindo, portanto, as questões que têm a ver com a industrialização, que arrastam consigo as questões relativas ao conteúdo local, que são temas bastante importantes, as questões relativas às infraestruturas, as questões relativas ao financiamento, as questões relativas, digamos, à localização dos benefícios, tendo como cerne, tendo como foco o moçambicano. E, portanto, teremos nesta conferência algumas oportunidades de ouvir de empresas moçambicanas e de moçambicanos que estão já neste setor com algum sucesso. Há dois tipos de ganhos. Há um ganho que você tem a partir do momento em que assinas. E Moçambique já tem esse ganho. Porque os contratos já indicam que Moçambique tem que ter royalties. Por cada molécula que é vendida, Moçambique tem uma porcentagem, logo a partida. Segundo, à medida que começa a produção, reduzindo os custos que têm um limite, portanto, há uma repartição desse lucro entre os concessionários e o próprio Estado. Há outro ganho. O outro ganho é em sede do IRPC e, portanto, e outras formas de tributação, em que o Estado, como sujeito ativo numa relação jurídico-fiscal, tem que cobrar esses impostos. Portanto, os ganhos estão ab initio, portanto, já lá estão no pressuposto de que já foram assinados os contratos, no pressuposto de que estamos dentro de um quadro legal que assim o permite. Ou seja, o canal fiscal está de par si já concluído e garantido. E esse é certo. Sobre os outros ganhos, tem que ver, portanto, primeiro com a participação do próprio Estado, que representa o Estado moçambicano, que neste caso é a ANH, e a ANH está a participar numa ótica comercial. E a nossa participação, apesar de estar a ser financiada por parceiros, pretende que esta participação seja sustentável na ótica de criação de valor, por isso que faremos esforços para o seu refinanciamento. E também, como sabe, há um esforço muito grande, e é um dos temas que está associado a esta conferência, de trazer processos e players que permitam, portanto, alavancar a capacidade de empresas moçambicanas e da formação de moçambicanos também para poder localizar esses mesmos benefícios. De modo que alguns serviços, sejam eles de transporte ou outros, já que no core business, que é no cerne da questão do petróleo e gás, ainda não temos esta tecnologia desenvolvida dentro do próprio país, há serviços e produtos que podem ser fornecidos por moçambicanos. A parte da questão das limitações, do ponto de vista de dimensão, do ponto de vista de capacidade creditícia, mas penso que poderemos crescer juntos, tendo um ponto de partida, como em tudo, e depois, daqui a 5, 6 anos, como vemos noutros países, hoje, por exemplo, na Nigéria, já fizeram a montagem da estrutura flutuante para o petróleo e, portanto, foi feito na Nigéria, mas isso são 50 anos depois. Provavelmente nós, com esta experiência de outros países, podemos encurtar este tempo. Não seria geracional, seria dentro de 10, 15 anos. Por isso mesmo que há parcerias entre empresas moçambicanas e empresas estrangeiras, há a relocalização das empresas estrangeiras dentro de Moçambique, em que vão fazer, portanto, fábricas fábricas para os produtos que requerem manutenção, como uma primeira fase. E depois poderemos repensar mais tarde como é que isso poderá acontecer. E repare que Moçambique também está estrategicamente localizado, porque temos um vizinho que é a Tanzânia, que poderá ser a próxima província de petróleo e gás, que está relativamente atrasada. Temos um vizinho, que não é vizinho, mas está na região, que é a Uganda. Temos a África Sul, que fez descobertas. E, portanto, se Moçambique conseguir trazer já infraestruturas, saber e know-how, poderá, na região, a médio e longo prazo, vir a desempenhar um papel preponderante na exportação de serviços. Da mesma forma que moçambicanos
e começaram a trabalhar na Mosal em 1998, hoje exportam serviços trabalhando em Qatar, por outras empresas similares, é também, como vemos, que são 20 anos depois, também vemos que daqui a 20 anos poderemos ter moçambicanos a exportarem serviços e saber para outros países. E isso é possível. O processo de refinanciamento é um processo que passa, portanto, pela preparação da documentação que é necessária. Na gíria financeira chama-se memorando informativo. Isso tem por base, portanto, todo o estudo de viabilidade, que tem por base um modelo base financeiro. E geralmente isto é feito também com assistência daquilo que são consultores financeiros. E depois faz-se a aproximação ao mercado financeiro. Tem várias formas de fazer, nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Já temos um memorando informativo em preparação, mas o processo é este. E depois os bancos querem fazer aquilo que chamam de due diligence. E vamos ver como é que isso pode ser feito. Geralmente há dados que são fornecidos, há consultores independentes que vêm analisar os dados e depois os bancos, cada um irá em sede de comitê de crédito de cada banco tomar a sua decisão. Portanto, este é o processo. Se será fácil ou não, julgo que não. Trata-se de muitos milhões de dólares. Trata-se também de analisar o perfil de risco da própria NH no contexto dos projetos. A verdade é que, à medida que se aproxima o período de construção, à medida que se aproxima o período das operações, o nosso perfil de risco vai ser muito melhor e a avaliação e a valorização da nossa participação nos projetos também será muito maior. Isso significa ter mais ativos, assumindo que o passivo é constante, portanto, vamos capitalizar mais a própria NH e tendo melhores capitais próprios também é de par si um fator que confere maior credibilidade perante instituições financeiras.